Opa, tranquilo por aí? Então, dia a dia de faculdade, vê se não acontece desse jeito aqui. Você precisa de fazer um procedimento, aí você chama o professor Aduílio, né, para te dar uma ajuda. O professor Aduílio chega lá, então, o que você está precisando? Aí você fala com o professor Aduílio assim, professor, como é que eu vou fazer esse procedimento aqui? Você acha que eu começo assim, faço assim? Aí o professor Duílio vira para você e fala assim, não, meu filho, você vai fazer assim, você vai usar isso aqui e você vai estender isso aqui até aqui, beleza? Beleza. Aí quando você está lá trabalhando, está passando o professor Joseval, o professor Joseval olha lá o que você está fazendo e fala, o que você está fazendo aqui? Não, eu estou fazendo assim, não, 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 não. Não, você não vai fazer assim, meu filho. Não, você não vai fazer isso. Você vai usar esse outra coisa aqui, você vai estender só até aqui, beleza? Beleza. Aí você começa a fazer dessa forma. E aí, na hora que você está acabando, passa o professor Ariscleide. Ariscleide vira para você e fala aqui, o que você está fazendo? Não, estou fazendo, não, 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 tudo errado. Não. Você vai pegar essa outra coisa e você vai estender até aqui. E aí? O que você faz? Essa é uma reclamação muito recorrente. Todo dia alguém fala para mim, fala, professor, mas cada um fala uma coisa, o que eu faço? Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sobre as diferenças de filosofia, sobre os temas polêmicos da endodontia, por que cada professor pensa de um jeito e o que você faz no meio dessa confusão aí. Tá bom? Eu sou Alexandre e nós estamos no canal do canal. Se liga! Certo? Então vamos contextualizar essa história para a gente não ficar perdido, né? Primeira coisa que é bom a gente lembrar: não existe um único caminho para te levar em determinado lugar. Então existe o caminho mais curto, existe o caminho mais rápido, existe o caminho mais barato, existe o caminho mais seguro e no final das contas pode ser que todos eles te deixem no mesmo lugar. O que eu quero dizer com isso? Que não é porque um professor te sugeriu um caminho A e o outro sugeriu um caminho B, que um está certo e o outro está errado. Às vezes um está sugerindo um caminho mais seguro, o outro está sugerindo um caminho mais rápido. Vai depender de quê? Do que o professor está querendo naquela hora. Sabe, gente? A gente precisa de parar com essa bipolaridade de certo e errado em relação à ciência. Poucas coisas no meio científico são absolutamente errados e absolutamente certos. Não existe muito isso. Entendeu? A ciência, ela vai evoluindo devagarzinho à medida que um vai descobrindo uma outra coisa aqui, o outro descobre aqui, um complementa o outro e assim vai seguindo. Às vezes, vão seguindo duas correntes filosóficas distintas e chegam no mesmo lugar. Então pode ser por isso que um professor está falando uma coisa e o outro professor está falando outra coisa. Vão considerar isso aí? Eu gosto muito de citar o exemplo de Santos Dumont, sabe? Santos Dumont, que as pessoas falam assim, Santos Dumont, mas ele foi o primeiro que voou, mas ele não foi o primeiro. Mas quem foi o primeiro? Mas por que foi o primeiro ou não foi o primeiro? Mas na verdade ele foi o primeiro? Ô, gente, que discussão rasa, que discussão besta, que discussão de gente que não trabalha com a cabeça em relação a como a ciência funciona. Não é uma corrida, não. Importa se foi o primeiro, se não foi o primeiro. Como é que você acha que Santos Dumont conseguiu voar? Baseado em conhecimentos que ele adquiriu de outras pessoas para trás que tinham estudado. Um tinha estudado em relação à atmosfera, a ar, o outro tinha estudado em relação à forma de asa, ele mesmo tinha estudado um monte de coisa em relação a balão, aí o outro estudou alguma coisa em relação a motor, aí o motor foi adaptado. Ou seja, foi tudo se complementando para que um dia Santos Dumont conseguisse voar com um aparelho mais pesado que o ar. Ele fez isso, fez. E foi o primeiro, não foi o primeiro. Não é corrida. Importa. O que a gente sabe é que as descobertas que Santos Dumont fez, os vários processos que ele trilhou e que depois ele concluiu e descobriu,
foram coisas fundamentais para que o avião hoje exista. Ele contribuiu de uma forma decisiva, provavelmente o mais decisivo, para que o avião surgisse. Tá? Então, vamos parar com essa bipolaridade da ciência, ela não existe. É certo ou errado? Ou é branco ou é preto, ou é alto ou é baixo, ou é ruim ou é bom, ou tá errado ou tá certo. Para. Tá? Então para. Para essa discussão de um professor falou uma coisa, o outro falou outra coisa. Então um tá certo ou tá errado. Para. Não é assim que funciona a ciência. Vamos combinar de começar por aí? Vamos. Se a gente começar por aí, aí a gente já começa bem, tá? Considerando isso, sempre haverá diferenças filosóficas. Uma coisa que vai acontecer sempre ao longo do tempo. Você tem duas pessoas que estudam, pode ser que elas não venham da mesma escola. Então vai caminhando paralelamente, tá? E é óbvio que as duas obtêm resultado, porque ninguém é louco de continuar fazendo uma coisa que está dando errado e continuar naquela história. Né? Pensa isso. Tá combinado? Tudo bem. Existe uma coisa importantíssima para a gente parar com essa história também de falar que um falou uma coisa, o outro falou a outra, e agora o que, que eu faço? Olha aqui, olha aqui. Existe um negócio chamado senso crítico. Senso crítico, o que, que é? É o que você precisa de desenvolver, você tem que ter, tá? Você também tem que ser capaz de pensar a respeito do que você está fazendo, do que estão te mandando fazer. Então, você foi lá para a clínica, um mínimo aquele assunto você estudou, tá? Para não seguir cegamente, igual papagaio, repetir, tá? Mas saber o que é para ser feito, tá? O que é senso crítico? Te permite o professor te mandar fazer uma coisa, você saber o porquê. Ou se eventualmente você achar que tem uma outra forma de fazer, conversa com o professor. Professor, não tem aquele outro pessoal que fala que dava para fazer assim, assim, assim? O senhor concorda? O senhor não concorda? Por que o senhor não concorda? Conversa. Você vai aprender mais, tá? Assim, eu acredito que a totalidade dos professores que eu conheço fica extremamente feliz de ver que o aluno entendeu o assunto, que ele estudou, que ele se interessa, que ele sabe, que ele consegue conversar, tá? O senso crítico não vai servir para você fazer as coisas da sua cabeça, não. Óbvio que não. Existe uma hierarquia. Mas vai servir para você conversar com o professor, entender por que ele está falando para fazer assim, entender por que o outro está falando para fazer de outro jeito. Conversa. Combinado? Ó, quando a gente está falando de escolhas de um professor e o outro professor, eu estou falando de diferenças filosóficas, de questões conceituais. Tá? Quando um acha que o processo é assim, o outro acha que o processo é assim. Eu não estou falando, esse tema aqui não trata de escolhas pessoais. O que é escolha pessoal? O professor A prefere usar esse equipamento aqui fabricado por esse fabricante aqui. O professor B prefere usar isso aqui fabricado pelo outro. Olha, isso aí é escolha pessoal. A gente não está discutindo isso não. Aí é bobagem. Né? Assim, existe, as pessoas são diferentes. Um prefere o amarelo, outro prefere o vermelho, prefere o azul, outro prefere o roxo, prefere o preto, outro prefere o branco, e assim vai. Então nós não vamos discutir essas coisas não, tá? Isso é bobagem. Ah, mas o professor gosta mais disso aqui, o outro falou que gosta mais do outro. Isso é uma preferência pessoal, são pessoas diferentes, óbvio. Beleza? Então, quando a gente está falando assim de você eventualmente ficar perdido quando um professor fala uma coisa e outro professor fala outra, a gente está falando de questões conceituais. Né? De preferência a respeito de produto, não. Né? Senão não vale a pena a gente discutir. Ok? Se a gente conseguir refletir e entender por que, que um professor está falando uma coisa e outro professor está falando outra, por que refletir um pouquinho, que é isso que a gente está fazendo agora, a gente consegue ser um pouquinho mais isento, né, gente? E não levar para o lado pessoal, que é uma coisa que as pessoas fazem demais. O que é levar para o lado pessoal? Aquele professor é bom, o outro professor é ruim. Então aquele professor está certo, o professor está errado. Porque você está classificando as pessoas por causa de subjetividade, levando para o lado pessoal, e algumas vezes você está sendo injusto, para não falar que quase todas as vezes. Então também não é por aí. Não leve para o lado pessoal. Aprenda a conversar a respeito dos assuntos, sem classificar as pessoas. Né?
Acontece às vezes, e aí vamos falar especificamente de endodontia, né? Imagina, você está lá na clínica e o professor Amâncio virou para você e fala assim, olha aqui, você vai levar todos os instrumentos, tá? No forame. Eu quero todas as limas no forame para limpar o forame, e aí sim que vai fazer. Beleza? Beleza. Beleza. Aí o professor Odaí já vira para você e fala, não, 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 negativo. Não, nós vamos trabalhar com todos os instrumentos 1 milímetro antes do forame. Que isso, você está doido? Você não pode levar os instrumentos no forame? Não. E aí vem o Joelson e fala assim, não, você vai levar todos os instrumentos 1 milímetro além do forame. Todos eles. Nós vamos trabalhar para lá e vamos alargar o forame. E agora? O que você vai fazer? Bom, conforme a gente conversou, você vai estudar, né? Você vai estudar, né? Que aí vem o professor Dutra e fala assim, nós vamos usar hipoclorito, 2,5%. É? É. Aí vem a professora Clara e fala negativo, nós vamos usar hipoclorito 5%. É? É. Aí vem a professora Josélia e fala, não, não é negativo, nós vamos usar clorexidina 2%. E agora, o que eu vou usar? Você vai estudar para poder conversar com todos eles. Quando você conversar com cada um deles sobre o tema, sabe o que vai acontecer com você? Você vai aprender que dá para usar qualquer um desses produtos que eles te pediram aí. Né? Aí chega a professora Maria Aparecida e fala com você assim, pode fazer esse canal em uma sessão, não tem problema. Ah, que beleza. Aí chega a professora Glória e fala para você assim, você tá louco? De jeito nenhum. Você vai instrumentar hoje, vai colocar medicação intracanal e não pode fazer uma sessão, você vai fazer em 2 sessões. E agora? O que eu faço? Tô fulminado, né? Bom, são 3 exemplos clássicos de temas específicos da endodontia que acontecem todo dia na clínica e que muitas vezes os alunos do Brasil inteiro, porque a endodontia do Brasil e do mundo inteiro tem essas polêmicas, ficam se perguntando o que fazer, né? E nesse vídeo a gente vai conseguir dar uma orientada a respeito de por que uma fala uma coisa e outra fala outra. Esses temas específicos e alguns outros, por que eles são tratados na endodontia, de onde vêm essas filosofias e o que a gente deve fazer. Alguma dica do que você deve fazer, eu já te dei, né? Eu já falei para você que, assim, estudar, senso crítico, conversa e pergunta é um bom início, tá? Quando é que você erra? O que você não deve fazer? Uma coisa eu já te falei. Para de classificar como certo, errado, como bom e como ruim. Para com a bipolaridade, tá? Mas você erra em primeiro lugar quando você não pergunta. Você não sabe o que fazer, um falou uma coisa, outro falou outra coisa, e você simplesmente não pergunta, fica quieto. Tá errado. Só que para você perguntar, você precisa dar uma lida no assunto, pelo menos. Entender que existe essa filosofia, né? Quer ver? Quer ver como é que você erra? E isso as pessoas erram muito, tá? A reclamação que chega até mim é desse erro. Sabe o que é o erro? É achar um absurdo que os professores falem coisas diferentes. Nossa, isso é um absurdo. Vem cá, é um absurdo porque são 2 pessoas diferentes, são 2 cabeças diferentes. Eles podem ter estudado em escolas que seguem filosofias diferentes, que, como a gente já falou, muito provavelmente vão chegar no mesmo lugar. Então não é um absurdo, faz parte, é normal. Você erra quando você acha um absurdo. Tá? Para de considerar um absurdo e começa a conversar, começa a perguntar para você não errar. Tá bom? Quer ver você errar também? Errar é o outro erro grave. Esse é grave. Presta muita atenção no que eu vou falar agora, que esse erro, nossa senhora, é muito... Vou até tomar água, tão grave que é esse erro. Gente, é um erro muito grave, sabe o quê? Esquecer de dar o like no vídeo. Pô, isso é fatal. Erro grave não dar o like no vídeo. E dá o like no vídeo.
para o YouTube recomendar para os outros coleguinhas. Não é? É, claro, claro que é. Bom, então, qual que é a minha proposta agora? Que a gente já refletiu e já entendeu mais ou menos o que eu penso dessa história de um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Eu queria te explicar, né, quais são as principais polêmicas, as principais da endodontia e mais ou menos o que eu penso em relação a cada uma delas. Abrindo um parêntese muito importante aqui. Não é para você acreditar em mim. Eu vou falar outra vez. Não é para você acreditar em mim. Não é para você seguir religiosamente o que eu acho. Tá? Eu vou dar a minha opinião baseado nas coisas que eu estudei e na filosofia que eu sigo. Tá? Você vai desenvolver o seu senso crítico baseado no que você vai estudar, na sua experiência que você for adquirindo, nas pessoas que você confia e que você for conversando. Tá? Então, vou te explicar duas tendências diferentes, vou te falar o porquê de uma, o porquê de outra, vou falar na qual eu acredito e você pode concordar comigo ou não. Não quero te convencer na base da opinião de nada, tá? Para você desenvolver a sua opinião, o seu senso crítico, você tem que dar uma lidinha a respeito. Vamos combinar assim? Porque senão eu nem vou falar o que eu acho. Não vou falar só existe isso e existe isso. O que eu acho? Nada. Não vou nada, porque se eu falar, você vai achar que o que eu estou falando está certo. Não. Para mim, é o que eu faço. E eu faço o que eu faço baseado nas coisas que eu sei e que eu estudei. Certo e errado, já conversamos a respeito de certo e errado, né? Né? Bom. Gente, uma das questões mais antigas da endodontia, ó, isso é da década de 60, 70, 80, isso estava muito em voga, é a questão do limite apical da instrumentação e da obturação. Aonde que eu vou levar o meu instrumento quando eu estiver instrumentando o canal, quando eu estiver obturando. Tá? Aí existem basicamente 3 filosofias diferentes. Tá? Existem aqueles que preconizam que você deve instrumentar o canal só até 1 milímetro antes do forame. Tá? Aquele milímetro final do canal ali não deve ser tocado. Uma filosofia que era muito comum em São Paulo, liderada pelo professor Mário Leonardo, e que preconizava manter o coto pulpar, que era aquela polpa final ali, que não devia ser tocada em hipótese nenhuma. E essa era uma filosofia muito predominante na época, que era contraposta a uma filosofia, e eu lembro muito bem da década de 80, pelo professor Quintiliano Diniz de Deus, aqui de Belo Horizonte, que desde as décadas, final da década de 70, 80, que ele preconizava que não, você deve levar o instrumento até o forame. Você deve levar todos os instrumentos até o final do canal, forame, onde termina o canal, começa o ligamento periodontal, para limpar esse forame. 2 filosofias opostas. Você acha que o professor Mário Leonardo não tinha resultado, não? Lógico que tinha, né? Louco. Dependia do protocolo que ele usava. Você acha que o professor de Deus não tinha resultado, não? Claro que sim, tinha. Então, certo e errado? Certo e errado, diferente. Tá? E existe uma terceira filosofia que fala que você deve levar uns instrumentos 1 milímetro além do forame, para fora, ampliando muitas vezes o forame. Filosofia também defendida pelo professor Francisco Souza Filho de São Paulo. Sim. Então aí as 3. As 3 obtêm resultados positivos, cada qual com o seu protocolo. Então, se um professor te mandar fazer A, o outro B e o outro C, saiba que existem as 3, saiba que as 3 obtêm resultado positivo dentro do seu protocolo, porque ninguém é louco de fazer uma coisa errada e que está dando errado e continuar no errado, né? Obviamente que não. Então, saber que existem essas 3 é muito importante para você não ficar maluco, tá? Eu defendo
E eu sou do professor Quintiliano Diniz de Deus desde a época. Tá? Eu acredito e sigo a filosofia de levar todos os instrumentos no forame. Limpar o forame. Tá? Também não sou muito adepto de ficar levando o instrumento além, não, mas no forame. Pronto, é nisso que eu acredito. Ponto. Tô certo ou errado? De acordo com a filosofia que eu adotei e que eu sigo, graças a Deus, os resultados têm sido positivos. Porque está sendo feito de acordo com o que foi preconizado. Se é mérito meu? Não, eu só estou seguindo coisas que os outros pesquisadores para trás já descobriram, já estabeleceram e pronto. E assim é ciência, da mesma forma que Santos Dumont na época. Tudo bem? Muito bem, uma outra polêmica endodôntica, uma outra divergência de correntes filosóficas na endodontia é o uso de hipoclorito ou de clorexidina gel para irrigar o canal, como irrigante principal. Tá? Isso aí é uma coisa que hoje, muito comum, muito comum. Alguns utilizam hipoclorito de sódio em diversas concentrações, aí de 2,5%, tem gente que utiliza 4%, 5%, 6,5%, tem gente que usa até 8% de hipoclorito de sódio. E tem uma outra corrente das pessoas que utilizam clorexidina gel 2% como irrigante do canal. Bom, e aí? Vem com certo e errado pro meu lado não, hein? Tá? Vamos aqui, vamos entender o porquê de cada coisa. Olha só. Gente, o que o hipoclorito faz, a clorexidina não faz. E vice-versa. Tá? Então, eu gostaria que existisse um irrigante que conseguisse, além de ser bactericida, que dissolvesse tecido, dissolvesse polpa, tá? Que tivesse um efeito residual, continuasse agindo depois que o paciente foi embora para casa, tá? Que conseguisse concentrar os restos dentinários em suspensão para tirar do canal, tá? Que tivesse um nível de toxicidade muito baixo, não tivesse nenhum problema quando extravasasse no periápice, tá? Então eu queria que houvesse um irrigante que tivesse todas essas coisas positivas. Beleza, não tem. Pronto, não tem. Então eu vou escolher hipoclorito ou clorexidina baseado nos benefícios e nas deficiências de cada um. Se eu achar que as deficiências de determinado irrigante são muito graves, eu não vou usar ele, vou preferir o outro. Ou se eu achar que os benefícios são muito bons, eu vou fazer a opção então baseado nisso aí. Tá? O que a gente sabe? A gente sabe que o hipoclorito de sódio, se ele tiver um volume razoável, um volume maior do que a polpa, por exemplo, ele dissolve polpa, ele dissolve a polpa coronária, ele dissolve a polpa do terço cervical do canal, do terço médio da raiz, ele dissolve. Tá? Ele não tem uma capacidade de solução muito alta no terço apical, porque o volume de hipoclorito que chega lá é muito pequeno, tudo bem, mas ele dissolve. Porque hipoclorito dissolve polpa, a gente dissolve. Em condições clínicas, sim, em condições clínicas, não todo o volume do canal. Por aquela questão que eu falei com você em relação a volume de solução e volume do que ele tem que dissolver. Mas ele dissolve polpa. E a clorexidina? A clorexidina não dissolve polpa. Não dissolve. Tá? Então, quando você pega aquele caso de pulpite, que a polpa está viva, muito sangramento, tá? O hipoclorito tem um efeito hemostático muito bom, a clorexidina não tem. Então, quando você tem muito sangramento, muito tecido para ser dissolvido, hipoclorito é ótimo. A clorexidina já não é tão bom. Por outro lado, o hipoclorito é extremamente tóxico. O hipoclorito, quando extravasa no periápice, o resultado é terrível. A clorexidina já não tem esse problema. A clorexidina já é muito menos tóxico. Né? Quer ver outra? O hipoclorito não tem efeito residual. A clorexidina, ela fica impregnada na dentina, depois que o paciente vai embora para casa, ela continua liberando substâncias bactericidas. O hipoclorito não faz isso. Você está entendendo como são duas substâncias, cada uma com as suas qualidades e defeitos, e que normalmente uma não supre o defeito da outra? Ambas têm como grandes qualidades fundamentais para um irrigante um altíssimo efeito bactericida.
Isso é inquestionável. Por esse ponto, você pode usar qualquer uma das duas. Tá? Agora, se a pessoa não tem muito cuidado na hora de irrigar, se o forame está muito amplo, se você coloca a agulha lá dentro e irriga com muita força, é muito perigoso você ter um acidente com hipoclorito. Então usa clorexidina. Sabe? Assim, para alunos de graduação com pouca experiência, por exemplo, em cursos que eu não conheço direito a forma de instrumentar do aluno, eu prefiro usar clorexidina pela questão da toxicidade baixa. Sabe? Então, certo e errado, não tem. Clorexidina e hipoclorito é o grande exemplo de que não existe certo e errado. Tá, gente? Aí você vai perguntar, e qual que eu uso? Ambos. Eu tenho aqui no meu consultório hipoclorito, 6%, e tenho aqui no meu consultório clorexidina gel 2%. Dependendo da situação clínica, eu vou optar por um ou por outro. Pronto. Sem polêmica, sem problema. Tá? Também não acho que a gente deve defender com afinco um e crucificar o outro. Não é porque o hipoclorito é bom que a clorexidina é uma porcaria, não é porque a clorexidina é boa que o hipoclorito é uma porcaria. Gente, para que isso? Isso é bipolaridade, isso é torcer igual time de futebol. Não precisa de ser assim. Por que você não aproveita o bom de cada um dependendo da situação? Pronto, sem polêmica. Certo? Então o professor te pediu para usar clorexidina? Boa. O professor te pediu para usar hipoclorito? Boa, toma cuidado. Tá? Beleza? Bom, outra questão que está muito em voga hoje na endodontia. Tem gente que acredita, tem gente que faz, tem gente que gosta, tem gente que não faz, que não gosta. Ampliação foraminal. O que é isso? O que é isso? É cortar o forame apical para ele ficar maior. Tem o forame apical, né, que é de determinado tamanho quando você chega lá com as primeiras limas. Tá? Existe uma corrente filosófica que preconiza que você deve usar limas maiores para o forame ficar 2, 3 limas maiores de diâmetro do que ele era quando você iniciou o tratamento. E isso tem embasamento científico? Tem. Comprovando o quê? Comprovando que a limpeza nessa região é muito melhor quando você faz isso. Ponto. E os resultados desse grupo são positivos? Claro que são. Agora só tem um detalhe muito importante, detalhe pequeno, né? O pessoal que preconiza isso geralmente usa clorexidina, não usa hipoclorito, por razões óbvias. Se você amplia o forame e usa hipoclorito, você está correndo um sério risco de extravasamento e acidente. Então, geralmente, né, as pessoas que acreditam em ampliação foraminal usam clorexidina. E tem o grupo que acredita que não, que o forame deve permanecer do tamanho que ele é. É o conceito de Schilder, lá de 1974. O forame deve permanecer tão pequeno quanto prático. E você deve limpar esse forame sem ampliar. É outra corrente. Essa outra corrente tem resultado positivo? Sim. Essa outra corrente acredita que você consegue limpar o forame sem ampliar o forame? Sim. Sim. Duas correntes paralelas. Pronto, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Eu sou mais da filosofia da preservação. Então eu sou mais da filosofia de que não, eu não gosto de ampliar forame. Eu prefiro limpar o forame sem ampliar. Eu encontro a lima que está encaixada nele, no forame, que ela encaixa nele, e uso essa mesma lima para limpar, ou no máximo uma lima maior que essa. Pronto. Eu não quero ampliar muito o forame, não. Sem nenhum problema, sem nenhuma polêmica. Tá? Não há razão para briga, gente. Não há razão para briga. Lembra do que eu falei no início. É ciência. A ciência não é bipolar, certo e errado. Ok? Bom, tem uma outra que é muito antiga, tem uma polêmica que é bastante antiga, mas essa aí eu vou falar para você, já tem uma literatura muito consistente que comprova que a gente tem uma tendência de já estar quase num caminho assim sem volta,
que é a questão da sessão única e sessões múltiplas. Tá? Tem gente que acredita que você pode fazer todo e qualquer tratamento endodôntico em uma sessão, desde que você tenha tempo para isso, desde que você consiga secar o canal, desde que você tenha tido tempo para formatar o canal. Então, formatou o canal, secou, pode fazer em uma sessão qualquer caso. Tá? Tem uma outra corrente que acredita que não, determinados casos de necrose, lesão grande, você está proibido de fazer em uma sessão só. Você precisa de usar a medicação intracanal. Ambas têm fundamentação científica sólida para embasar qualquer uma das duas condutas. Tá? Pessoal que acha que em algumas situações você é obrigado a usar a medicação intracanal tem embasamento. O pessoal que acha que você pode fazer em sessão única, desde que você consiga secar e formatar, também tem um embasamento grande. Isso sabe por quê? Porque, na verdade, o que determina o sucesso do tratamento endodôntico não é o número de sessões, é a qualidade do tratamento endodôntico. Então, baseado nisso, se você tem habilidade técnica para formatar, secar e descontaminar em uma sessão só, seu canal vai dar certo. Se você não tem habilidade técnica para fazer isso, então usa a medicação intracanal. E é baseado nisso que a gente precisa de abrir um parêntese muito importante, gente, quando a gente está falando de graduação. Tá? O professor de graduação, obviamente, que ele está orientando um aluno que não tem experiência quase nenhuma. Então, ele não tem habilidade técnica para fazer a instrumentação, a descontaminação do canal em uma sessão com qualidade. Então, muitas vezes, o professor vai te obrigar, entre aspas, em fazer em 2 sessões e colocar medicação, porque ele sabe até onde você consegue chegar. Ele não pode te cobrar de fazer um canal de excelente qualidade em sessão única. Não agora, calma. Você está aprendendo? Deu para entender? Então, assim, o que está muito claro? Sucesso do tratamento endodôntico depende da qualidade do tratamento, não do número de sessões. Só que para fazer uma sessão só com qualidade, tem que ter experiência, tem que ter treinamento, tem que ter habilidade, muitas vezes você não tem. Tá? O que não pode? Não pode é a vida inteira não desenvolver essa habilidade e usar a medicação intracanal como muleta. Não sabe descontaminar o canal da forma correta, então usa a medicação intracanal sempre para suprir uma deficiência técnica sua. Tá errado. Tá errado, doutor. Também tá errado. Você tem que ser capaz de fazer em uma sessão. Tá? Embora às vezes não seja possível. Tudo certo? Muito bem. Existe uma outra filosofia, não é bem uma filosofia, e aí eu vou te falar que esse tema que eu vou falar agora, ele é pequeno, tá? É uma preferência que beira aquela preferência de prefiro o amarelo, prefiro o vermelho, tá? Mas deixa eu te explicar o que é, só para você entender e que não tem razão nenhuma para essa briga acontecer, tá? Que é o fato de usar, durante a instrumentação mecanizada, a gente pode instrumentar o canal com instrumentos manuais, né? Ou com instrumentos mecanizados. Beleza. Existem basicamente 2 movimentos que a lima mecanizada pode fazer. Ela pode trabalhar girando o tempo inteiro, movimento rotatório, ou ela pode trabalhar fazendo movimentos no sentido horário, numa angulação, tá? Pequeno movimento no sentido anti-horário, depois no sentido horário, anti-horário, horário, anti-horário, isso chama um movimento reciprocante. Pode ser feito no sentido horário, no anti-horário, enfim. Aí depende do equipamento. Então existe o movimento rotatório e o movimento reciprocante. Tem gente que prefere utilizar, em 90% dos casos, o movimento rotatório e o reciprocante de vez em quando, e tem gente que prefere utilizar quase sempre o reciprocante e o rotatório de vez em quando. Qual é o problema? Nenhum problema. Qual é a razão dessa preferência? O movimento reciprocante é um movimento mais seguro do ponto de vista de evitar fratura do instrumento. O movimento reciprocante, ele preserva o desgaste por fadiga do instrumento. Então, quando você usa o movimento reciprocante, normalmente você pode usar o instrumento mais vezes, a sua chance de fraturar o instrumento é menor. Então, por que todo mundo não usa reciprocante? Porque
a metalurgia dos instrumentos já desenvolveu a tal ponto que hoje em dia o movimento rotatório também está muito seguro. E qual que é a vantagem do rotatório sobre o reciprocante? O rotatório é mais eficiente. Ele limpa melhor e limpa mais rápido. Pronto. Tá? Na minha prática clínica do consultório, eu uso muito mais hoje o movimento rotatório do que o reciprocante. Porque as limas rotatórias, por conta do desenvolvimento da metalurgia das limas, né, a gente tem hoje em dia M-Wire, CM-Wire, os fios de níquel titânio com tratamento térmico. Então, está numa evolução tal que o movimento rotatório tornou-se muito mais seguro. Tá? A meu ver, não justifica muito a gente usar hoje o movimento reciprocante, embora tenha gente que prefira, tudo bem, pode usar, tá ótimo, sem problema nenhum, não tem nada errado nisso. Tá certo, gente? A última que eu queria falar, e eu já gravei um vídeo a respeito disso há um tempo atrás, é a questão da filosofia da endodontia minimamente invasiva, que desgasta muito menos, tá? E da endodontia que promove um desgaste maior para gerar uma limpeza maior. Então, são duas filosofias também. Tá? E se você for lembrar do que eu já falei, desgastar mais tem a ver, por exemplo, com aquela filosofia de ampliação foraminal que eu falei lá atrás. Desgastar mais para limpar mais. Tá? Muito bem. A filosofia de desgastar mais para limpar, ela é muito antiga, mas muito antiga. Isso é uma filosofia que a gente pode imaginar que ela veio da filosofia de Black, lá de 1908, que falava em extensão para a prevenção, que era cortar mais dente para prevenir a formação de cárie, por exemplo. E essa filosofia ela vem sempre caminhando em paralelo com a filosofia que preconiza preservar tecido. Tá certo? Então, existe algumas pessoas, alguns clínicos, alguns pesquisadores que preconizam da gente cortar mais, de ampliar forame, de usar, por exemplo, broca de Gates, de fazer preparos maiores para promover uma limpeza maior e ficar livre da bactéria, e que a bactéria é o grande problema da causa das falhas endodônticas. Boa, é uma filosofia. Existe a filosofia de se cortar menos para preservar mais tecido dentário sadio, e isso vai preservar a resistência do dente à mastigação. Pronto, são duas filosofias, tá? Acredito mais na filosofia de preservar dente, de só cortar o necessário. Na hora de fazer o acesso, fazer o menor acesso que eu puder fazer. Eu vou fazer um acesso tão pequeno que eu não estou nem enxergando, não estou falando disso. Estou falando de fazer o acesso menor que você puder, mas que te permita trabalhar. Tá certo, gente? Qual que é a preocupação de cortar demais? Enfraquecer o dente quebrar. Se o dente quebrar, acabou. Eu já falei um pouquinho a respeito desse assunto em outros vídeos, então eu só estou para te explicar que filosofia, que existem as duas, o que cada um acredita e por quê, né? E te dei a opinião de qual filosofia que eu sigo e tal. Tá certo? Olha aqui, lembrando, o que é o mais importante de tudo? Senso crítico. O senso crítico vai te permitir conversar sobre o assunto, perguntar ao professor a respeito do assunto. Para quê? Para você aprender mais. Para você conseguir fazer o que ele te pedir para fazer com consciência. Isso vai te fazer crescer. Porque o que faz a gente crescer são exatamente as opiniões divergentes. Se você convive só com gente que concorda com você, você não cresce, você não aprende. Tá? Mas para isso tem que ter senso crítico. Então não é para acreditar 100% em tudo que eu falei agora sem estudar. Tá? Não é para deixar te convencer na base da opinião, não. A gente precisa de ler, a gente precisa de entender o que a gente está falando. Isso é super importante. Tem uma outra coisa que é super importante também, que você já pode imaginar o que seja, né, nesse momento.
que é dar o like no vídeo nesse momento, porque é um vídeo que com certeza fez você parar de ficar perdido quando um professor falar uma coisa e outro professor te falar outra coisa. Você já sabe sair desse buraco, companheiro. Você sabe como é que você sai desse buraco. Dá uma lida no assunto, pergunta para o professor, aprende, pergunta para um, pergunta para outro. Para também de fazer uma outra coisa, para de jogar um contra o outro. Ah, porque o professor falou assim, assim, o outro professor falou isso aqui, assim. O professor, o que você acha do outro professor que falou assim, assim? Aí eu acho que aquele outro que falou assim, para com isso, gente. Isso é uma outra mania também que a gente precisa perder, tá? Não fica tentando jogar um contra o outro, não. Cada um sabe o que faz e por que faz. Estuda, desenvolve o senso crítico, pensa por você mesmo e conversa com cada um. Até porque depois que você formar e que não tiver professor, você vai ter que tomar as suas próprias decisões, as suas próprias escolhas, sozinho na clínica. Beleza? Então, se você achou que esse vídeo contribuiu com o seu aprendizado, contribuiu com alguma coisa na sua vida, não seja egoísta e recomenda ele para um coleguinha que você acha bacana, encaminha ele, manda o link, fala com ele para fazer inscrição no canal do canal, dá o like, não esquece. E daqui a pouco, na semana que vem, vai surgir um outro vídeo também com um assunto que eu tenho certeza que vai te interessar. E até lá, nós vamos ficando por aqui. Fui!